Eu vou passar um pouquinho aí se no final da aula, esses 15 minutos eu vou repetir de novo, lógico, né, vou mostrar aqui de novo para ficar registrado. E se no final da aula passar, eu vou passar 15 minutos e aí se vocês não puderem ficar, tudo bem, vocês assistem de novo, depois lá no YouTube, tá. Bom, então voltando aqui, que eu comecei a dar aula sem apresentar os slides, o que a gente estava falando na aula passada, só para ficar registrado aqui, né, a gente estava falando na aula passada, a gente primeiro falou da questão do desenvolvimento do perfil de velocidade, né, então a gente viu basicamente como que o perfil de velocidade se desenvolve. Deixa eu pegar um aqui que não tem, esse daqui, né. Então como o perfil de velocidade se desenvolve, né, na região de entrada. Então a gente viu que a gente tem uma, eh, quer dizer, o fluido tem que entrar no tubo em algum lugar e nesse momento o perfil de velocidade ele não está completamente, vamos dizer assim, estabelecido, né. Então, à medida que o escoamento vai se desenvolvendo, o perfil de velocidade ele adquire um formato que não varia mais. Então, esse é o conceito que a gente viu aula passada, da região de entrada, vimos como calcular, tem algumas expressões que a gente viu aqui, ó, como calcular, opa, esse é por caso turbulento, né? Ah, sim, não, esse é por caso laminar, eu tenho um slide aqui que eu coloco todos juntos aqui. Esse é por caso laminar, então aqui a gente tem como calcular. São expressões empíricas, né, que a gente calcula qual é justamente esse comprimento onde o perfil de velocidade não se desenvolve mais. Então, a gente fez isso para o laminar e para o turbulento são correlações também empíricas que a gente viu, cada autor apresenta alguma forma diferente, né. Então para o Fox ele considera que o comprimento de entrada é de 80 vezes o diâmetro. O livro do Potter tem algumas considerações para diversas fases do desenvolvimento do perfil de velocidade. Então a gente viu isso tudo na aula passada e vimos também algumas características do perfil de velocidade turbulento, né? A gente relembrou que para o escoamento laminar a gente tem como determinar analiticamente diversas quantidades de interesse do escoamento. E para o turbulento, como a gente não tem muito facilmente como desenvolver ou como chegar no perfil de velocidade turbulenta, a gente tem que usar, na verdade agora a gente vai ver o que a gente faz nesse caso, né? Mas eu mostrei algumas características do escoamento turbulento, né? As flutuações aleatórias que acontecem, como que isso foi tentado, né? As equações de Navier-Stokes pela média de Reynolds, né? É o RANS, Reynolds Average Navier-Stokes. Então a gente tem os termos cruzados de velocidade, o linha v linha, né? Que são os perfis de velocidade é, é, em x, y e z, né? São as componentes da velocidade em x, y e z multiplicados, né? Fazendo uma multiplicação cruzada aqui, ó, que permite com que a gente determine, e isso é muito complicado porque lembra que nas equações de Navier-Stokes a gente tinha o mesmo número de incógnitas e de equações. Agora, quando a gente adiciona componentes de velocidade, por exemplo, no perfil, isso daqui seria a equação de Navier-Stokes em x. Mas mesmo a equação de Navier-Stokes em x, a gente tem componentes em y e z, porque o perfil de velocidade justamente é complexo assim, né? Dessa forma que ele não se desenvolve é, todo na direção x, ele tem componentes agora na direção y e na direção z, né? Então isso traz complicações, que essa é uma das estratégias para tentar resolver analiticamente esse sistema de equações, né? É inserir dentro das equações de Navier-Stokes as componentes de velocidade nas outras direções, mas isso traz mais incógnitas do que a equação. E resolver esse problema, né, não é trivial, tá? Tem algumas estratégias que são um pouco diretas, né, mas não é muito trivial. Bom, então, a gente terminou a aula passada vendo que esse perfil de velocidade turbulento, ele pode ser aproximado por um perfil de uma certa potência, né? A gente elevar um número, né, uma expressão que relacione a geometria do tubo aqui, por exemplo, a um expoente. E aí, no caso, foi determinado, isso foi definido
por experimentadores, né, por cientistas, por pesquisadores que trabalham nessa área, que a expressão, vamos dizer assim, matemática, né, que não carrega muita informação física do problema, é dado por essa expressão aqui. Se a gente tiver com a origem no centro do tubo, né, e por essa outra expressão se a origem estiver aqui na parte de baixo do tubo. Lembra que isso é uma circunferência, né? Não são duas placas, isso é uma circunferência, mas a gente pode botar a origem aqui na parte de baixo do tubo, tá? Enfim, o resultado é o mesmo, né? Em relação entre as duas, é essa expressão aqui, né? Y é R0 menos R, tá? Então, se a gente colocar aqui embaixo é, a origem, né? A gente está trabalhando com Y, e se a gente colocar a origem aqui no centro do tubo, a gente estaria trabalhando com R e R0, né? Tá? Bom, então a gente chegou nessa relação aqui, né? Que é uma lei de potência, e aí a gente tem comparado aqui o perfil de velocidade turbulento com o perfil de velocidade laminar, que a gente consegue determinar analiticamente, o perfil de velocidade turbulento por essa lei de potência aqui, né? Tá? Então aqui está um escoamento turbulento por N igual a 7, tá? Tem esse perfil de velocidade aqui, N igual a 7. E esse perfil de velocidade por N igual a 5, né? Então fica um pouco vamos dizer assim, sem física isso, né? A gente sabe por experiência que quanto maior o Reynolds, mais esse escoamento vai ter um comportamento, vamos dizer assim, achatado, né? Mais o perfil de velocidade vai se parecer com o perfil de velocidade uniforme, tá? A gente está vendo aqui para o n igual a 7, né, e para o n igual a 5, que é o que a gente vê aqui, ó, nessa tentativa que os cientistas tiveram, né, que os pesquisadores tiveram, de aproximar esse número n de alguma quantidade física. Então, eles tentaram, e foi obtido isso, né, algumas formas empíricas de chegar no n em função do número de Reynolds, por exemplo. Então, aqui, essa é a maneira como o Fox faz isso, e essa é a maneira como o Potter faz isso. Tá? Então, você vê que quanto maior o Reynolds, mais achatado. Então, aqui está o 7, né, um escoamento turbulento para um N igual a 7, comparado com o escoamento laminar, e aqui, na mesma escala, né, um escoamento turbulento com N igual a 5 e um com N igual a 10. Então a gente vê que quanto maior a turbulência, né, quanto maior o Reynolds e quanto maiores as forças inerciais dominam o escoamento, né, lembra que o Reynolds é ρVd sobre μ, que é uma relação entre força inercial e força viscosa. Então, o que a gente tem, deixa eu só passar isso para cá aqui. Então, o que a gente tem é um escoamento, quando o Reynolds é alto, né, é um escoamento onde as forças inerciais dominam as forças viscosas, né, o escoamento turbulento, isso. E aí lá na parte dos conceitos fundamentais, eu demonstrei por que esse conjunto aqui representa força, né? Por que o μ representa força viscosa e o ρVd força inercial. Então, a gente tem cada vez mais, né, quanto maior a turbulência, ele vai ficando mais achatado, né? Tá vendo que ele vai se aproximando mais do perfil de velocidade médio, tá? E aí a gente chegou também no perfil de velocidade médio, né, que é calculado dessa forma. E aqui, ó, o que eu estou mostrando é que à medida que o n aumenta, né, com o aumento do Reynolds, como a gente viu anteriormente, a razão entre a velocidade, né, entre o perfil de velocidade e o máximo, né, entre a velocidade média, né, entre o v, que é a velocidade média aqui, e o máximo se aproxima de 1. Então o perfil se torna mais cheio, né, ele vai se tornando dessa forma aqui, cada vez mais perto da velocidade média. Então, para n igual a 6, o v, a velocidade média sobre o máximo é 0,79, e para o n igual a 10, o v sobre o máximo é 0,87. Quanto maior o Reynolds, né, maior o n, e mais perto do máximo a velocidade média vai se tornando, e no limite, né, a velocidade média ela seria justamente o perfil de velocidade, ela se aproximaria desse perfil de velocidade médio aqui, né, tá?
Então essa é a característica do escoamento turbulento em contraposição aqui, né, ao escoamento laminar, que tem esse perfil de velocidade bem parabólico, né. Ele tem um gradiente de velocidade, uma taxa de deformação mais suave, vamos dizer assim, na parede, né. Observa que quanto mais turbulento, mais agressivo vai ser essa taxa de deformação aqui, né, esse du/dy, tá, aqui na parede, tá. Mais o u varia com y, tá. Maior é a inclinação do U com Y à medida que o escoamento se torna turbulento, tá? Beleza? Bom, então relembrando o que a gente está, eh, o que a gente está atrás aqui, né? A gente quer saber agora, né? Quantificar eh, o escoamento de um fluido viscoso para uma geometria complicada, não importa qual seja o perfil de velocidade, né? A complexidade do perfil de velocidade, mesmo para o escoamento turbulento. Então, só recapitulando aqui, né, o objetivo dessa parte do curso é justamente isso daqui, tá? É isso que a gente quer fazer. Então, para um escoamento num tubo horizontal, né, reto, sem nenhum acidente, sem variação de área, até com variação de área a gente conseguiria resolver pela continuidade, né? VA1 igual a VA2, tá? V1 a 1 igual a V2 a 2, né? Continuidade nos ajudaria a resolver eventualmente algum problema no escoamento laminar completamente desenvolvido, né. Então a gente conseguiu quantificar a vazão, tensão de cisalhamento na parede, velocidade média, a vazão em função da viscosidade, que era muito importante, né. Então para o escoamento laminar, a gente sabe quanto que o atrito influencia na vazão, por exemplo, tá. A gente tem como calcular, inclusive o ΔP, né, a perda de pressão também, em função da vazão e do μ, tá. Então essas quantidades aqui, né, aqui uma vírgula, né, tá. Então o ΔP também em função do μ, né, quanto que a viscosidade, causa de perda de pressão ao longo da tubulação, né. Então, para o escoamento laminar, beleza, mas as equações de Navier-Stokes para o escoamento turbulento, a gente, vamos dizer assim, é uma questão mais eh, de estudos avançados lá de pós-graduação, né? Navier-Stokes para o escoamento turbulento são essas expressões aqui, né? Levando em conta o fato de que agora esse sistema de equação tem mais incógnita, né? A gente tem mais incógnita aqui do que equação para resolver o problema. Então aqui em X, por exemplo, a gente tem que adicionar outros sistemas de equação para levar em conta outras mais equações, né? Porque lembra que a gente tinha antes o número de equação igual ao número de incógnita no escoamento laminar. Agora a gente não tem mais, por causa justamente dessas componentes de velocidade que se desenvolvem nas outras direções, né? Então a gente tem multiplicações cruzadas aqui do perfil de velocidade em x e y, né? Aqui em x e z, tem a variação da velocidade em z agora, né? A gente só tinha em y, tem até em x, né? Quando a gente considerava o escoamento laminar completamente desenvolvido, esse termo aqui era zero, né? O du dx era zero, lembra? A gente tem um tubo, né? Aí tem o perfil de velocidade aqui. Então, se a gente tem o x para lá e o y para cima, esse perfil de velocidade ele não variava, né? O du dx era zero, tá? Agora, por causa de fenômenos da turbulência, ele não é mais, né? Então, a gente tem termos aqui nas equações de Navier-Stokes para o escoamento turbulento que a gente não tinha para o escoamento laminar. Isso complica bastante a solução, e obter essa solução, vamos dizer assim, analítica, né, de forma exata, é quase que impossível. Já não é muito fácil para o escoamento laminar, a gente teve que fazer uma série de hipóteses simplificadoras, para o turbulento muito mais, tá? Então vamos ver como é que a gente resolve isso. O que a gente vai fazer é aplicar as equações da energia, né? Combinar as equações da energia e da quantidade de movimento linear para um escoamento dentro de um tubo, tá? Ou seja, o teorema do transporte de Reynolds, né? A equação da energia aqui pelo teorema do transporte de Reynolds, e a equação da quantidade de movimento linear que a gente obteve na forma mais simples para o escoamento laminar.
A gente vai combinar esses dois e depois generalizar isso para o escoamento turbulento, tá? E a solução do teorema do transporte de Reynolds é bem mais simples que a análise diferencial, mas com menos informação do escoamento, né? Então, a gente tem aqui as equações de Navier-Stokes, né? Então, é o que eu acabei de falar, a gente não consegue aplicar as equações de Navier-Stokes turbulentas de forma simples. Então, a gente vai perder a informação do escoamento, mas tudo bem, a gente vai conseguir resolver uma boa parte de problemas de engenharia com essa estratégia. Tá? Então é isso, né? Essa discussão que eu já vinha fazendo há muito tempo, né, com vocês. A gente vai perder detalhes, né? Isso daqui a gente só consegue fazer uma análise dessa que está mostrada aqui na figura, ponto a ponto, né? Se chegar no campo de velocidade, no campo, aqui no caso é o campo de pressão, né? Na verdade, aqui nas cores aqui a gente tem a pressão e as setinhas a gente tem o campo de velocidade, tá? O campo de pressão está colorido e o campo de velocidade está representado pelas setinhas. A gente já até viu como que se calcula, né, esse campo de velocidade na parte de análise diferencial. Mas isso só é conseguido com CFD, e é muito complicado ficar resolvendo problemas de CFD para tubulações longas, né, de quilômetros e quilômetros. Então essa é a grande questão do teorema do transporte Reynolds, né? A gente perde informação detalhada do escoamento, mas, por outro lado, a gente consegue resolver, vamos dizer assim, num tempo coerente, né? Porque se a gente quiser ficar sabendo muito detalhe também do escoamento, às vezes a gente perde muito tempo. É aquele paradigma da previsão do tempo, né? Você pode ter uma previsão do tempo extremamente precisa, com um erro muito pequeno, mas ela vai levar tanto tempo para rodar, né, para essa simulação rodar, que o dia vai chegar, você vai ver como que o tempo se comportou, que choveu ou não choveu, e o computador está lá rodando ainda a solução. Então o paradigma aqui é o mesmo. Você pode ter uma solução extremamente refinada do seu escoamento, mas vai demorar tanto tempo para rodar que não vai ter muito sentido. Então a gente precisa de uma análise também um pouco mais simples, para a gente ter uma forma prática de resolver problemas de engenharia, né? Bom, então isso aqui vocês já viram, né? Aplicando a primeira lei, a conservação da energia para um volume de controle, e a gente, na época, né, nem falou nada de regime de escoamento. Lembra que isso daqui é geral o suficiente para ser usado no escoamento laminar ou turbulento. A gente só quer saber a energia que o fluido está carregando entre 1 e 2, né, independente dele ser laminar, turbulento, ou seja lá o que esteja acontecendo. A análise integral, né, o teorema do transporte de Reynolds, ele não permite saber o que acontece ponto a ponto ali dentro, né? A gente só consegue saber o que o fluido tinha na entrada e o que ele ainda eventualmente tem na saída, né? Então essa é a conservação da energia, né? A energia não é criada e nem pode ser destruída, então todas as interações de calor e trabalho pelas fronteiras, elas se devem pela variação de energia que o fluido está carregando pelas fronteiras também. Isso é no regime permanente, né? Tá? Então, isso aqui é em forma matemática, seria a forma matemática de eu falar assim: a energia não pode ser criada nem destruída. Então, matematicamente, está representado por essa expressão. Tá? Todas as taxas de transferência de calor e as taxas de transferência de energia na forma de trabalho têm que ser balanceadas pela energia que o fluido está carregando pelo volume de controle. Tá? E aí, se eu pegar a equação da energia com transferência de calor, né, com transferência de calor e sem trabalho do volume de controle, com as vizinhanças, e assumindo que o fluido e o meio têm a mesma temperatura, a gente chega nessa expressão aqui. Tá? Então, por que eu estou sublinhando esse assumindo que o fluido e o meio têm a mesma temperatura? Né? Porque essa propriedade aqui, se eu assumo que ambos têm a mesma temperatura, não faz sentido ter taxa de transferência de calor, porque a força motriz da transferência de energia térmica na forma de calor é a diferença de temperatura. Você não tem transferência de calor sem diferença de temperatura. Então, o que fisicamente, nesse caso, né, se eu estou com um escoamento adiabático, que eu estou considerando aqui,
se ele está na mesma temperatura que a vizinhança, é adiabático, ele não está trocando calor com a vizinhança. Então, da onde que surge, né? O que seria fisicamente a origem dessas taxas de transferência de calor aqui, né? A propriedade do fluido que relaciona movimento com calor gerado. É o atrito, né? É a viscosidade. Então, fazendo isso, eu estou desenvolvendo de uma forma simples, né? Fazendo essa estratégia aqui, eu estou fazendo de uma forma muito simples, eu estou determinando de forma simples a influência da viscosidade num escoamento, independente de ser laminar, turbulento, ou seja lá o que for, tá? Então vamos desenvolver essa análise para ver onde a gente vai chegar. Se a gente dividir essa expressão por m ponto, a gente fica, enfim, com essa forma aqui, né? Dividiu todo mundo aqui por m ponto, né? Aqui, tudo, né? Então simplificamos por m ponto. E aí a gente tem isso lá na termodinâmica, é feito direto, né, quilojoule por quilo, porque aí se a gente tem um ciclo com 1 quilo de uma substância, se eu quiser saber quantos quilojoule 2 quilos vão gerar, é só multiplicar, só duplicar a vazão mássica, né. Quer dizer, a gente já só duplicar todo mundo aqui, né, então a gente já tem, na termodinâmica isso é muito conveniente. Bom, então a gente fica com essa relação aqui, né, é a primeira lei da termodinâmica, então esses caras aqui, né, todo mundo, na verdade todo mundo aqui tem unidade de quilojoule ou joule por quilo, né, no SI. Tá? A primeira lei para o escoamento laminar ou turbulento, né, de um fluido viscoso por um tubo. Então a gente não tem informação se o escoamento é turbulento ou não. Essa expressão vale, tá? Independente se é laminar ou turbulento, essa lei aqui de conservação de energia ela está valendo. Então vamos lá, né? O que a gente obteve aqui, né, a energia mecânica por unidade de massa que o fluido transporta entre duas seções transversais do escoamento, né? Então se a gente tem duas seções transversais aqui, genéricas, né? 1 e 2, né? Tem o escoamento por um tubo aqui dentro, né? Então essa é a lei da conservação da energia, e a diferença de energia mecânica é o efeito do atrito no escoamento. Ou seja, agora os termos de energia não se conservam mais, porque o atrito está agindo ali para desbalancear, né, o que seria essa conservação da energia. Na verdade, a conservação da energia ainda existe, ainda está escrito aqui, mas os termos de pressão, velocidade, né, os termos de energia mecânica, eles não se conservam mais por causa do efeito do atrito. Tá? Então observa só que a gente assumiu o escoamento adiabático, né, com as vizinhanças e as taxas de transferência de calor que aparecem aqui, né, e a variação da energia interna, que é relacionado totalmente com a variação de temperatura, né, o 2 menos o 1, se vocês lembrarem lá da termodinâmica, menos o 1 é igual a CV, pode ser aproximado, né, por CV T2 menos T1. O CV normalmente é uma função puramente da temperatura, né, ele varia pouquíssimo com a pressão, então o 2 menos o 1, ou a gente pode ver isso das tabelas termodinâmicas, né, isso é uma aproximação para o calor específico constante, né, calor específico a volume constante é constante. Então a gente tem essa aproximação que a gente vê que todos esses termos aqui, eles dependem de uma diferença de temperatura e é exclusivamente devido ao fato do fluido ser viscoso, porque a nossa hipótese é que o fluido não está trocando calor com a vizinhança aqui, né? Ele estará por causa do atrito, eventualmente, né? Mas a gente não está considerando a priori que o fluido tem uma diferença de temperatura, né? Ou que existe algum fornecimento de calor, isso foi desconsiderado. Então o que apareceu aqui de calor é só por causa do atrito, tá? Esse termo aqui a gente está mantendo, carregando ele, para a gente analisar o efeito do atrito no escoamento, tá? Bom, então, né, esse termo aqui é igual à diferença de energia mecânica por unidade de massa entre a seção 1 e 2 do tubo aqui, né, do escoamento, tá? É uma conversão irreversível de energia mecânica na seção 1 por uma energia não unwanted, né, uma energia indesejada, tá? O que a gente tem na seção 1 está sendo de energia mecânica, né, está sendo convertido de forma indesejada em energia térmica e uma taxa e uma perda de calor, né, uma perda de energia por calor, por transferência de calor menos Q. Então a gente não quer isso acontece por causa do atrito, né, mas não tem como evitar também, porque todo fluido tem atrito, mas então por isso que a gente tem que quantificar, né, quanto da energia que está sendo perdido pelo atrito para a gente saber calcular
as relações entre pressão, velocidade e altura com relação a algum referencial entre uma seção 1 e 2. É isso que a gente quer no final, né? A gente tem um escoamento num tubo de quilômetros e quilômetros de distância, a gente quer saber qual vai ser a relação entre pressão, velocidade e altura, a menos dos efeitos viscosos que se desenvolvem ali, tá? Ao longo do escoamento, tá certo? Essa é a ideia, na verdade, dessa questão da perda de carga, que é o que a gente está estudando, tá? É a ideia principal do que a gente está vendo aqui. Bom, então esse termo, né, é a energia total perdida por unidade de massa e denominada HLT. Por que é HLT? Né? Então a gente pode reescrever a equação da energia que estava aqui atrás, né? Então essa daqui é a equação da energia, né? Conservação da energia, né? Entre dois pontos, né? Entre o que tinha de energia em 1 é igual ao que tem de energia em 2 menos esse termo aqui, né? Menos esse termo de perda de energia, né? Tá? Beleza? A energia que foi convertida em calor pelo atrito, que é o que a gente tem que lidar, né? Não é o que a gente quer um fluido com menos atrito possível, mas como não existe fluido sem viscosidade, a gente tem que saber quantificar quanto que está sendo perdido, vamos dizer assim, né? Quanto está sendo convertido em atrito, né? Que é justamente o mesmo atrito que você sente quando uma camada de fluido cisalha contra a outra, é o fenômeno, é o mesmo efeito do atrito que você está acostumado entre dois sólidos atritando, né? Tá? Então é justamente o atrito entre as camadas de fluido ali, que não tem como não acontecer. Bom, então a gente chama esse termo aqui ó, de perda de carga, head loss, que é o efeito do atrito. Né? Em inglês é head loss, não tem como traduzir isso para perda de cabeça ou qualquer coisa assim. Eu já, já vi gente tentando traduzir, mas não funciona, não acontece. Né? Se você quiser falar em português, é head mesmo, é head loss ou perda de carga. Né? Quer dizer, se você estiver querendo se referir a esse termo, mesmo que seja em português, você não fala cabeça, não é? Head é cabeça em inglês, né? Mas não faz sentido isso. Então o pessoal ou fala head ou fala perda de carga, tá? São essas conversões indesejadas por causa do atrito, né, que acontece no escoamento. Aqui a gente tem uma conservação de energia e se a gente escrever dessa forma, o que a gente tem, né, cada termo dessa equação aqui tem dimensão de força, comprimento, que aí a gente tem aqui Joule, né, eventualmente no SI, que é energia, por massa. Tá? Aqui, no final, é L ao quadrado, T ao quadrado. Né? Então aqui, por exemplo, velocidade ao quadrado, né, metros por segundo ao quadrado, isso daqui L ao quadrado, né, que é comprimento, sobre T ao quadrado. Aqui o G, né, com a unidade de G, metros por segundo ao quadrado. O Z, metro. Então, metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, a gente tem energia, né, que é Joule por energia por massa, porque a gente dividiu por M ponto, lembra? Aqui atrás a gente dividiu essa expressão por M ponto, ó, dividindo tudo por M ponto, né? Isso daqui, né, esses termos aqui, de Q, de W, isso daqui seria Joule por segundo, né? O Q ponto e o W ponto, lembra que são taxas de variação de calor e trabalho. Aqui é Joule por segundo ou Watt, né? Se a gente escrever dessa forma, a gente tem em Watt, né? Tudo aqui está em Watt, tá certo? Se a gente dividir por M ponto, a gente tem, em vez de Joule por segundo, Joule por quilo, que é o que a gente estava falando da questão da termodinâmica, né, da conveniência de escrever tudo em Joule por quilo. Ou, né, Joule por quilo também pode ser escrito com L ao quadrado sobre T ao quadrado. É só pegar aqui e substituir, né? Força, massa vezes aceleração. Então a gente tem massa vezes L vezes T ao quadrado, vezes L, né? Então energia, aqui é a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, vezes o L para dar energia, sobre a massa. Então massa vai embora, fica L ao quadrado sobre T ao quadrado ali, tá? Beleza? Então a gente já viu isso na análise integral, né? A gente já está relembrando, eu falei disso já, se vocês olharem a parte de análise integral, a gente já tinha estudado isso, mas a gente não entrou em detalhe nesse cara aqui, ó. Agora, o nosso objetivo é esse cara. A gente vai passar o resto da aula de hoje, um pedaço da aula de amanhã, eventualmente, só falando desse HLT aqui, tá? É o objetivo da aula de perda de carga, da consideração de energia no escoamento em tubos, tá? É justamente a perda de carga. É esse cara que é o que a gente está procurando agora.
Antes a gente estava analisando a equação da energia de forma geral, agora a gente quer saber como calcular esse cara, tá? Bom, se a gente agora fizer uma outra coisa, dividir todo mundo por g, se a gente pegar essa expressão aqui e dividir todo mundo por g, o que a gente vai obter é que cada termo tem dimensão de energia por unidade de peso. Então, é FL, né, energia, força, vezes o comprimento, por peso, né, F, força, né, peso é uma força. Então, isso é uma coisa muito conveniente que talvez vai fechar, vamos dizer assim, o sentido disso que a gente está fazendo agora, isso vai fechar muito lá na parte de máquinas de fluxo, lá no 7º período, quando vocês estiverem vendo máquinas de fluxo. A conveniência de você escrever a equação da energia com todos os seus componentes com unidade de comprimento. Uma bomba, eventualmente, né, quando a gente faz escreve a equação da energia, a gente eventualmente está querendo saber quanto de energia que uma bomba precisa fornecer para vencer as perdas de carga que acontecem naturalmente no escoamento. Então, o que acontece é que se a gente tem uma energia em metro, para uma bomba é muito conveniente. Se, por exemplo, você tem uma casa que você quer bombear do nível da rua lá para a laje, você quer bombear lá para a sua caixa d'água, digamos que tenha lá 3 metros de altura. Normalmente o catálogo das bombas tem metro de coluna d'água, a bomba está especificada em metro de coluna d'água. E aí você vê, essa bomba consegue elevar, sei lá, a 1 metro de coluna d'água. Se a sua casa tem 3 metros, aquela bomba não vai servir. Tá? Então é uma forma conveniente os catálogos de bomba se simplificam muito por causa de escrever a equação da energia como força, né, energia por força, né? E a gente consegue isso simplesmente dividindo a equação da energia por G, é só isso. É só pegar essa expressão aqui que a gente tinha e dividir por G. Todo mundo aqui divide por G e já era, todo mundo fica com unidade de metro. Tá? Tudo aqui tem unidade de comprimento, ou metro, né? Então aqui tem o Z em metro. Se a gente pegar o V ao quadrado, velocidade ao quadrado dividir por G sobra 1 metro aqui, pressão dividir por G sobra 1 metro aqui. Então fica tudo muito conveniente, tá? Certo? E aí, de novo, né, o HLT é a perda de carga. Né? E aí, se a perda de carga é em metro ou metro quadrado por segundo ao quadrado, depende se você dividiu tudo por G ou não. Tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado na hora de escrever a equação da energia. Se está dividido por G, todo mundo, a perda de carga ela vai ser representada por um H maiúsculo, né, com dimensão do comprimento aqui, vai ser metro a unidade dela, desculpa, a unidade pode ser metro no SI, né, mas a dimensão é comprimento, e se você escrever o Hzinho aqui, ó, sem dividir por G, a dimensão é comprimento ao quadrado por tempo ao quadrado, tá? Isso é simples, isso não é difícil, mas o pessoal se embola, e é uma coisa hiper é, simples, não tem muito o que explicar, na verdade. É isso e é isso. É só uma conveniência de escrever tudo em metro, tá? Energia em metro, certo? Bom, é, então a gente pode, de novo aqui, né? Hzão, e a relação entre o Hzão e o Hzinho é simplesmente o G, né? O Hzinho é o G vezes o Hzão. Se a gente desprezar o atrito, a gente volta para Bernoulli. Mas vocês não podem dizer que a expressão, que essa expressão aqui é Bernoulli com atrito, porque lembra das hipóteses de Bernoulli, ó, que não existia atrito. Quando a gente escreveu Bernoulli em termos de força ou em termos de energia, a gente desprezou o atrito porque a gente estava analisando o escoamento em um tubo de corrente, né, entre duas linhas de corrente. Então a gente não levou em momento nenhum em conta o efeito do atrito no meio dessas linhas de corrente. Então jamais digam que essa expressão com as perdas de carga é Bernoulli, né? Isso não é Bernoulli com perda de carga. Está errado falar isso. Essa é a equação da energia, onde os efeitos do atrito são levados em conta. Quando você despreza os efeitos do atrito, você chega em Bernoulli. Tá? Mas isso daqui não é Bernoulli com fenômenos de perda de carga. Está errado falar isso, tá certo? Essa daqui é a conservação da energia. E Bernoulli é essa expressão aqui, né? Tá?
quando a gente aplica todas essas hipóteses simplificadoras aqui, eh, na equação da energia ou em termos de força que a gente viu, né? A gente aplicou lá a expansão em séries de Taylor ao longo de uma linha de corrente e chegou nessa relação aqui que foi obtida também em termos de energia, tá? Beleza? Bom, essa expressão aqui permite que a gente calcule a diferença de pressão entre dois pontos de um sistema de tubulação, uma vez que a gente tenha a perda de carga, tá? Uma vez que a gente consiga determinar a perda de carga. A gente não tem informação detalhada do escoamento, né, por caso turbulento. Então a gente vai ver, né, então agora a nossa atenção é como determinar esse cara. Lembra que para o caso laminar, a gente sabe isso daqui, né? Para o caso laminar, a gente determinou essa diferença de pressão entre dois pontos num sistema de tubulação, que é a equação de Poiseuille, né? É difícil escrever o nome desse cara, né? Eu nunca sei se está certo. É POI, eu acho que é assim, não tenho certeza não. Essa daqui para o caso laminar, né? É a expressão de equação de Poiseuille, tá? Então a gente sabe fazer isso aqui que está escrito no primeiro item aqui, para o escoamento laminar. Agora a gente vai fazer isso para independente, né, do perfil de velocidade. A gente não quer essa restrição em termos de perfil de velocidade, tá? Bom, e aí, é isso que eu estava falando, né? A gente já viu isso daqui na equação da energia, mas agora a gente vai se focar nesse cara, né? A equação da energia, a gente simplesmente, quando a gente resolveu esses problemas lá atrás, né, na parte de equação da energia, do teorema do transporte de Reynolds, esse cara foi dado. Então a gente não se preocupou muito em como calcular. Agora a gente vai calcular esse cara, tá? A gente vai ver como que calcula, o que que interfere, quais são as condições quais as características do escoamento e como que a gente analisa cada caso para determinar a perda de carga, tá? Bom, então o que que é a perda de carga, né? A gente tem duas grandes, vamos dizer assim, dois grandes componentes da perda de carga total. Então aqui HLT, Head Loss, né? O que que é essa nomenclatura que alguns livros usam, né? HL de Head Loss, de perda de carga, né? E o T maiúsculo é de total, tá? Então Head Loss total. Então perda de carga total aqui, tá? Então essa é a total. Ela é a soma de dois componentes. As perdas de carga maiores ou distribuídas, em português normalmente isso é traduzido para perdas distribuídas, que é o HL, que são os efeitos do atrito no escoamento completamente desenvolvido num tubo de área constante, e as perdas de carga menores, que eu prefiro usar a nomenclatura perdas localizadas, porque dependendo da tubulação, essas perdas menores podem não ser tão pequenas, porque elas se desenvolvem nas entradas, nos ajustes, nas mudanças de área. Então, por exemplo, na região de entrada, a gente eventualmente tem uma perda de carga. Quando o tubo faz uma curva, a gente vai ter uma perda de carga localizada ali, tá? E a distribuída é aquela que se desenvolve no escoamento, na parte completamente desenvolvida. Lembra que a gente fez aquela análise no começo dessa parte de perda de carga, do desenvolvimento do perfil de velocidade? É porque essas perdas de carga distribuídas, elas são calculadas para quando o perfil de velocidade está completamente desenvolvido. Então, aí a gente tem as perdas distribuídas. Nas passagens por válvulas, nas curvas, a gente tem as perdas menores, que são chamados, né? Por que menor? Porque um tubo, de forma geral, você quer que ele seja horizontal, reto e que carregue fluido em linha reta. Mas, eventualmente, a gente pode ter tubos com muitas curvas, não sei, um sistema, uma indústria que tenha que fazer muita curva para chegar num ponto ao outro, você pode ter as perdas de carga localizadas na mesma ordem de grandeza das distribuídas. Por isso que eu não gosto de chamar de menores, tá? Isso daqui é muito comum em livro em inglês, né? Minor losses. Eu prefiro chamar de localizada, porque aí você está enfatizando que é uma perda que se desenvolve num determinado local específico, né? E não distribuído da forma que é para o escoamento completamente desenvolvido, tá? Certo? Bom, então o que a gente vai fazer é começar a analisar as perdas distribuídas para o escoamento laminar. Lembra que a gente já sabe fazer isso, tá? Para o escoamento de Poiseuille.
mas vamos fazer isso para a gente chegar numa solução geral da equação da energia, geral, vamos dizer assim, tá? Então, porque aí, como o escoamento turbulento só permite tratamento pela equação da energia, a gente vai tentar generalizar essa solução que a gente obteve pela equação de Poiseuille, para chegar numa equação que seja geral o suficiente para ser usado tanto no escoamento laminar quanto turbulento. Vamos ver isso, vamos analisar isso. Bom, então vamos começar com as perdas distribuídas, né? O problema físico no escoamento completo é um escoamento completamente desenvolvido, horizontal, de área constante, tá? Então é isso que a gente tinha visto aqui nesse slide anterior, ó. Todos os locais que não têm essa condição entram no pacote de perda localizada, tá? Então todo mundo que está completamente desenvolvido, todo escoamento completamente desenvolvido, horizontal, de área constante, a gente consegue resolver, como a gente já teve da equação de Poiseuille, né? Mas a gente, aplicando a equação de energia agora, chega nessa relação aqui, quer dizer, a área constante, esse cara vai embora, horizontal, sem variação de altura, esse cara vai embora. Então, nessas condições aqui que eu falei, a gente tem a equação de energia escrita dessa forma aqui, ó, ΔP, né, P1 menos P2 sobre ρ, igual a perda de carga distribuída. Por que distribuída? Porque eu fiz a minha divisão aqui, né, entre distribuída e localizada, e essas hipóteses aqui que eu levantei, né, essas hipóteses, essas hipóteses que eu levantei é característica do escoamento, do regime da perda de carga distribuída aqui. Então, troquei aqui o meu índice HLT por HL aqui, tá? Então, perda de carga distribuída. Então, a perda de carga, né, os efeitos do atrito estão completamente relacionados ou unicamente relacionados às variações de pressão, tá? A gente tem variação de pressão simplesmente pelo fato que o fluido ele tem viscosidade, ele não tem a pressão constante. Lembra que Bernoulli, nesse mesmo caso horizontal, se você pegar todas essas hipóteses aqui e aplicar em Bernoulli, ó, você vai chegar num ΔP igual a zero. Quer dizer, a gente desprezou a viscosidade do fluido. Por que Bernoulli era válido só para escoamentos bem curtinhos, né? Lembra que a gente tinha que ter uma série de cuidados para aplicar Bernoulli? Porque se você considerar um trecho curto de escoamento, lembra do tubo de Pitot, que ele é bem curtinho, ali a gente despreza os efeitos do atrito. Então, o ΔP é constante naquele caso, né? Ou não é constante, ou varia só por causa da velocidade, da energia cinética e da energia potencial. Mas aqui ele pode variar pela energia cinética, pela energia potencial e pelo atrito, quando a gente leva em conta fenômenos de atrito no escoamento, tá? Nesse caso, com essas hipóteses aqui que eu levantei aqui em cima, a perda de carga só está relacionada à variação de pressão, ou a variação de pressão só acontece por causa dos efeitos do atrito, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é comparar a estratégia que a gente usou do balanço de força com a energia para ter mais detalhe possível desse escoamento. Por quê? A gente tem como calcular o ΔP para esse caso aqui pela expressão de Poiseuille, pela equação de Poiseuille, tá? Então lembra aqui, ó, que a expressão, né, o escoamento de Poiseuille, a gente chegou analiticamente disso, isso foi mostrado lá na aula de análise diferencial, né? Todas as equações, a gente pegou Navier-Stokes, foi simplificando, cortou um monte de termo da equação, aplicou as condições de contorno, e aí chegou nessa relação para o escoamento completamente desenvolvido, que relaciona variação de pressão com viscosidade. Isso daqui que é o mais importante para a gente, né? O fluido é viscoso, então só por ele ser viscoso, a gente tem uma queda de pressão no escoamento, tá? Aqui em função da vazão, aqui em função da velocidade, mas é a mesma relação, né? Lembra que vazão volumétrica, né? Metros cúbicos por segundo, isso aqui, as unidades no SI, né? Mas tem dimensão de velocidade vezes área. Então, a gente tem essas relações analíticas para o escoamento laminar, tá? Beleza? Então, a gente iguala os dois, ó. Primeira lei da termodinâmica, segunda lei de Newton, ou Navier-Stokes, né? Tá? Então, a gente tem, e a gente pode ver aqui que a gente tem um ΔP ali igual nos dois, né? Tá? Então, se a gente comparar o ΔP para ambas as estratégias, né? O que eu faço? ΔP é perda de carga vezes ρ, né? Então tá aqui, ó, perda de carga vezes massa específica.
aí escrevi aqui em função da velocidade, poderia ter feito em função da vazão, tanto faz, tá? Fiz em função da velocidade aqui, ó, ΔP igual a 32 mi LV sobre d ao quadrado. Isso daqui é o escoamento de pós L. Bom, igualei aqui, né? O HL, aí simplesmente passei o ρ dividindo para cá, né? Então, ó, 32L sobre D, mi V ρ D, tá? Ou, o que foi feito aqui, ó? Eu posso multiplicar em cima e embaixo por V, não posso? Posso. A equação é minha. Tudo que eu fizer, se eu somar ou dividir por... somar por 1 e subtrair de 1, multiplicar e dividir por 36,17. Posso fazer o que eu quiser, né? Desde que eu mantenha a homogeneidade aqui da solução. Então, eu tenho que multiplicar e dividir pelo mesmo termo. Então, multipliquei e dividi por V. Vamos ver o que isso ajuda na nossa vida. Então, fica L sobre D, V ao quadrado sobre 2, né? E aí, coloquei 32 escrito como 64 sobre 2. Também vai ficar mais claro por que isso é feito. E apareceu um V aqui embaixo. Ó. Então, isolei aqui o ρ VD sobre mi aqui, né? Mi sobre ρ VD, que por acaso é alguém muito famoso, que é o 1 sobre Reynolds. Tá? Então, a gente fica com perda de carga, 64 sobre Reynolds, para o escoamento laminar, L sobre D, V ao quadrado sobre 2, ou isso daqui, L ao quadrado sobre T ao quadrado, né? Energia, né? Escrito com dimensão de comprimento ao quadrado sobre tempo ao quadrado. Se eu quiser energia com dimensão de comprimento, eu divido por G aqui, ó, tá? Certo? 64 sobre Reynolds, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G. Então, para o escoamento laminar, enfim, a gente já sabia disso, né? A gente pode analiticamente determinar a perda de carga. A gente pode analiticamente saber quanto que foi perdido por atrito entre 1 e 2, tá? E aí, por que essa volta, né? Aí fica essa pergunta, né? Por que essa volta? Por que a gente precisa determinar a perda de carga para depois determinar o ΔP? Que é o que a gente quer no final das contas. O interesse de engenharia é o ΔP, não é a perda de carga. A perda de carga é uma quantidade auxiliar que a gente quer quantificar para, no final das contas, a gente determinar o ΔP que uma bomba vai precisar fornecer, por exemplo. Tá? Esse cara aqui, ele só entrou na jogada porque, invariavelmente, a gente vai ter efeito de atrito ali, né? São esses efeitos aqui do atrito que acontecem na tubulação, mas o interesse em determiná-lo é simplesmente para a gente saber como calcular esse lado aqui da equação. A gente não precisa, quer dizer, esse não é o objetivo final, né? O objetivo final não é saber na verdade, a perda de carga é o passo intermediário para a gente chegar finalmente no ΔP necessário para uma bomba, ou seja lá o que for, né, na energia que uma bomba precisa fornecer. Mas o objetivo final são esses termos aqui da equação da energia, né, da energia mecânica. Né? Bom, então por que para o escoamento turbulento, por que para o escoamento laminar, que a gente já tinha o ΔP calculado direto, a gente precisou dessa volta, né? Isso vai ficar mais claro agora que a gente vai ver o caso turbulento, né? Por que a gente precisou chegar nessa expressão, né? Aí você fala, pô, mas caramba, para que isso, né? Para que essa relação aqui se a gente já tinha o ΔP? E por que a gente escreveu isso aqui, né? Por que fez toda essa jogada aqui para chegar nessa forma aqui, ó? 64 sobre Reynolds, L sobre D, V ao quadrado sobre 2. Para que isso, tá? Isso vai ficar mais claro agora na parte do escoamento turbulento, tá? Bom, então vamos lá, né? A gente chegou na perda de carga distribuída para o escoamento laminar, que é essa relação aqui. Tá? Então essa é aqui, ó, perda de carga distribuída para o escoamento laminar. É justamente essas duas expressões ali, né? Uma, se a gente considerar a energia com dimensão de comprimento ao quadrado por tempo ao quadrado, e esse com energia se a gente considerar a dimensão só comprimento, né? L ao quadrado sobre T ao quadrado, beleza? Então, mas são totalmente equivalentes a menos do G aqui, né? Só multiplicar o Hzinho por G que você chega no Hzão, tá? Bom, então vamos para o caso turbulento para as coisas ficarem mais claras agora. Então, para o escoamento turbulento, a gente não consegue avaliar
a queda de pressão, né, o ΔP, analiticamente. A gente não tem uma expressão turbulenta equivalente ao escoamento de Poiseuille. Não existe isso para o caso turbulento de forma analítica como a gente obteve aqui, né? Essa foi a solução analítica aqui, ó. A gente obteve uma solução analítica fechada, né, bonitinha, para o escoamento de Poiseuille. Então a gente tem a variação de pressão, né? A gente tem essa queda de pressão analítica para o escoamento laminar, mas para o turbulento não. Então lembra, né, que o perfil de velocidade para o caso turbulento é muito complicado e não tem nenhum sentido físico pelaquela lei de potência, né, aquela lei de potência de 1 elevado a n. Então aquilo não tem muito sentido físico, né, aquele n é muito mais para a gente tentar empiricamente chegar num perfil de velocidade, né, dizendo que o U de R é uma função de R elevado a 1 sobre n, né, uma função de R ali, elevado a 1 sobre n. Isso daqui é simplesmente um ajuste ali, né, você olha ali e você ajusta uma curva, isso não tem nenhum significado físico. Então, o que a gente tem que fazer agora no caso simples, né, usar resultados experimentais e análise dimensional. Isso é uma coisa que vocês não veem no curso de mecânica dos fluidos, isso é muito interessante. Ajuda a resolver muito problema, não só em mecânica dos fluidos, mas em transferência de calor, por meio de simplificação de sistema de equações, por um tratamento mais analítico, né, mais empírico, desculpa, um tratamento mais experimental, né? Então, o que pode ser feito, né, e o que a gente vai fazer é usar os resultados experimentais e análise dimensional para correlacionar dados experimentais. Ou então resolver problemas de CFD. Nada impede da gente vir e resolver um problema de CFD para determinar as perdas de carga, que é o que eu mostrei aqui, né, nessa figura aqui. Ó. Pode ir lá e programar no computador essas equações aqui, ó, de Navier-Stokes turbulenta. Cadê? Estava aqui atrás, né? Esse aqui, ó. Você pode ir no computador e programar esse sistema de equações aqui lá, tá? Usar CFD, né? Usar algum programinha tipo Console, usar o ANSYS, né? Vocês podem usar isso e resolver. Mas será que vai ser prático, né? Será que vai ser rápido? Será que vai ser fácil? Então nada impede também de resolver aqui, ó. Aqui está calculado. Ó. Você tem o P1 aqui, né? Tá um amarelo aqui. Claro que isso daqui você consegue botar um ponto aqui e determinar a pressão precisamente, né? Mas está nessa faixa do amarelo aqui, ó, entre 0,21 e 0,32. Deixa eu chutar aqui 0,3 Pascal. E aqui a azul é uma pressão aqui zero, eventualmente, né? Manométrico, né? 0 Pascal, está entre 0,1 e menos 0, então caiu de 0,3 para 0. Tá? Ele determinou isso, né, para um escoamento turbulento, totalmente complexo aqui, né? Mas será que foi fácil rodar esse programa? Será que não tem uma maneira que resolva esse problema até de forma mais simples, mais rápida? Né? É isso que a gente vai tentar resolver aqui, é isso que a gente está atrás, tá? Beleza? Justamente porque a gente não tem um perfil de velocidade tão direto quanto a gente teve lá para o caso laminar. Então, olha só, vamos lá, né? Então, a gente vai começar a resolver esse problema nesse tópico aqui, ó. Presta atenção aqui nessas hipóteses, ó. Escoamento turbulento, completamente desenvolvido, então é isso que a gente está analisando para uma perda de carga distribuída para o escoamento turbulento, né? A perda de carga é causada por atrito, a perda de carga, ΔP, causada por atrito num tubo horizontal de área constante, é sabido, né, ou sabe-se que ela depende do diâmetro do tubo, do comprimento do tubo, da rugosidade do tubo. O que é a rugosidade? Né? Você tem um tubo e por mais perfeito que ele seja, se a gente der um zoom aqui numa área, na parede do tubo, ela não é completamente lisa, ela tem imperfeições ali, né? Ela tem uma rugosidade relativa ali, ou absoluta, né? Então essa rugosidade influencia a perda de carga, a velocidade média do escoamento, a massa específica e a viscosidade. O que é isso aqui? O cara que desenvolve essas técnicas de análise dimensional, o pesquisador, né, ou o cientista,
Ele quer saber, nós aqui, na verdade, nós queremos saber, né, os engenheiros querem saber como calcular a perda de carga para o escoamento turbulento. Para a gente não usar CFD para esses problemas, a gente usa análise dimensional. O que que a análise dimensional precisa, né? A gente precisa, primeira coisa é isso daqui, é fazer o que o pessoal chama de brainstorm, né? Você pegar o seu problema físico e falar, pô, beleza, eu tenho um tubo aqui, está escoando fluido, do ponto 1 para o ponto 2, o que, que vai causar perda de carga fisicamente? Né? Aí vai muito da experiência do pesquisador, né? Muito da experiência do, sei lá, do cientista, do engenheiro que está fazendo essa análise. Né? Então, bom, viscosidade, claro que a viscosidade influencia. Se é ela que a gente quer associar aqui nesse caso, né? É claro que a viscosidade tem um papel aqui na queda de pressão. Massa específica? Também. Quanto maior a massa específica, acho que maior ou menor, né? E, na verdade, aqui a gente nem disse maior ou menor, se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. A análise dimensional vai dizer isso. Mas beleza, tem uma influência da massa específica. Da velocidade, será que quanto maior a velocidade média, mais atrito, né? Mais perda de carga? Ou será que quanto menor a velocidade, menos perda de atrito? Vamos ver, vamos colocar a velocidade ali. Então, velocidade. E assim o cara vai fazendo. Rugosidade, será que a rugosidade influencia na perda de carga? Ele pode colocar aqui até fatores que ele não tem muita certeza. Depois a análise dimensional vai se tratar de eliminar essas quantidades que não influenciam no seu estudo. Né? Então a gente pode colocar aqui uma série, isso daqui já é o resultado final, que a gente sabe que vai ser isso, né? Já foram feitas milhares de vezes essa análise e a coisa funciona dessa forma aqui, né? Então a gente não precisa repetir o que deu errado. E aí o pesquisador levantou esse grupo é, de, de quantidades dimensionais aqui, ó, diâmetro, todo delta P é uma função, você pode dizer, né, que é uma função, ou é um delta P do diâmetro, do comprimento, da rugosidade, da velocidade, da massa específica e da viscosidade. Isso não é muito prático, porque se eu quisesse levantar correlações, se eu quiser desenvolver uma solução de engenharia, né, eu teria que fazer um monte de testes de diâmetro, de L, de rugosidade, de velocidade e chegar em tabelas ou gráficos empíricos, né, para delta P sobre D. Aí, além do D variando, eu teria que variar aqui dentro, achar alguma forma de variar o L, eventualmente, aqui, sei lá, variar também a rugosidade. Então ia ficar um gráfico muito confuso com muitas variáveis dimensionais. Então a técnica de análise dimensional é justamente para reduzir o número de grandezas dimensionais, transformá-las em grupos adimensionais, para transformar essa análise aqui numa forma muito mais conveniente. Tá? Então o passo a passo não está mostrado aqui, né? Eu só estou mostrando o resultado final. Quem tiver interesse em saber essa técnica é interessante, porque tem muita aplicação em engenharia, e eu só vou mostrar os resultados finais. Então a primeira coisa, e esse passo aqui é muito fácil, está lá no livro de vocês, né? Acho que é o capítulo 5 do Fox, mostra como passar das grandezas dimensionais aqui, né? Então eu tenho um delta P, essa daqui é a minha, seria a minha variável dependente, né? Porque o ΔP depende do diâmetro, do comprimento, da rugosidade. Essas aqui são as variáveis independentes. Porque o diâmetro o diâmetro vai ser o diâmetro independente do ΔP, o comprimento vai ser o comprimento independente do ΔP. Então ele não depende do ΔP, né? Então são as variáveis independentes, tá? Independente, certo? E essa é a variável dependente, independentes, né? E aí, a análise dimensional aplicada a esse problema resulta nessa correlação aqui. Então, lá no livro de mecânica dos fluidos, se você pegar na parte de análise dimensional, ele mostra como chega, é até um exemplo do livro, de como se chega nessas grandezas adimensionais. E observa que o mais importante é que a gente reduziu aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para 1, 2, 3, 4 grupos, né? A gente tinha 7 grandezas dimensionais, a gente chegou em 4 grupos adimensionais.
além da conveniência de trabalhar com parâmetro adimensional, né, que a gente só precisa variar um termo aqui para variar o grupo inteiro, então a gente consegue analisar a variação de todos os parâmetros de uma vez só, quando a gente tem um grupo adimensional, como vocês vão ver lá na frente em transferência de calor, que existe um número chamado número de Biot, que ele é um grupo adimensional. Aqui tem esse grupo adimensional, que é uma pressão adimensional, e tem um outro aqui que é o Reynolds. Ó, tá? Isso daqui é o Reynolds, tá? É o inverso do Reynolds. E a gente tem o L sobre D, né? O comprimento adimensionalizado pelo diâmetro do tubo, e a rugosidade adimensionalizada pelo diâmetro. Então nada aqui tem dimensão. Tudo aqui a dimensão é 1, não tem dimensão isso daqui, né? L sobre D é como o Reynolds, ele não tem dimensão nenhuma. Porque se você pegar a dimensão de comprimento, metro, por exemplo, a unidade metro e aqui unidade metro, né? Comprimento sobre comprimento aqui, vai dar 100 unidade, não tem unidade, isso é muito conveniente. Se eu estou analisando um tubo de, sei lá, 10 metros de comprimento, e eu adimensionalizar isso daqui, né? Esses grupos aqui, não tendo dimensão, fazem com que a minha análise independa da unidade ou da magnitude do problema. Então a gente fica com uma análise muito geral. Eu não preciso ficar particularizando para aquele tubo de 10 metros, para aquele tubo de 1 metro. Você fica com a quantidade adimensional, que depois, você multiplicando aqui pelo diâmetro, você tem o comprimento do tubo. Tá? Certo? Então é uma forma muito conveniente de análise de engenharia fazer a dimensionalização, e isso vai ser usado em outros cursos, já não foi, né? Em outras disciplinas que vocês estiverem analisando aí. Então essa parte de análise dimensional é interessante de dar uma olhada, quem quiser, né? Bom, então o μ sobre ρVd é 1 sobre Reynolds. Então a gente tem essa relação aqui, né? ΔP sobre ρv ao quadrado, né? Reescrevendo, né? É uma função do Reynolds, L sobre D, E sobre D, tá? Mas a gente mostrou da conservação da energia que, com todas essas hipóteses que a gente fez aqui, né? Lembra que a gente começou com uma série de hipóteses aqui, ó? Todas essas hipóteses aqui, independente do escoamento ser laminar ou turbulento, o ΔP sobre ρ era perda de carga. Então a gente substitui aqui, ó, ΔP sobre ρ, perda de carga aqui, ó, V ao quadrado, né? Manteve ali. É uma função do Reynolds, L sobre D, E sobre D. Agora, aí é uma outra coisa que o experimentador, né, o cientista, quando vai para o laboratório, ele começa a observar o comportamento. Aí ele tem que ir para o laboratório e medir, né? Ele vai, eventualmente, no laboratório, ele mede ΔP, ele mede perda de carga. Perda de carga, a gente chega nessa grandeza aqui por uma conveniência muito mais de arranjo dos resultados. Mas no laboratório ele mede aqui em cima, esse cara aqui. Aí ele tem que ir para o laboratório e fazer medida para determinar essa função φ. O que essa expressão está dizendo? Que se eu pegar medir ΔP, multiplicar por ρv ao quadrado, isso vai ser alguma função φ experimental que depende do Reynolds, que é esse grupo de parâmetro aqui, né? μ ρvd, que depende do L sobre D e que depende da rugosidade relativa. Observa que isso daqui não guarda nenhuma relação, isso apareceu um século depois, né? Porque se você lembrar lá, o experimento do Reynolds foi no começo do século XIX. Na verdade, não chegou a ser um século depois, porque essa técnica de análise dimensional, eu acho que ela surgiu no começo do século XX, talvez 1900, aí tá, tudo bem. É uns 80 anos depois que o Reynolds, vamos aproximar aí, né? Que o Reynolds chegou nesse grupo aqui de forma empírica, observando os resultados, ele não tinha nenhuma. Foi 1830, mais ou menos, se eu não me engano, né? O experimento do Reynolds, ou 1800, eu não lembro direito se foi começo ou fim do século XVIII, mas enfim, 1800 e alguma coisa. Ele chegou empiricamente nesse grupo nesse arranjo de variáveis para explicar a mudança de perfil de velocidade do comportamento do escoamento laminar para o turbulento. Depois, em análise dimensional e muitos outros problemas com rigor matemático mais preciso, esse grupo apareceu. E é por isso que ele é chamado de Reynolds, porque o Reynolds mesmo, né, ele observou isso antes de qualquer análise matemática mais rigorosa. E aí depois isso foi confirmado. Então por isso que se chamou Reynolds, tá?
mas são análises independentes. O Reynolds analisou isso empiricamente, tem uma foto aí para trás, se vocês verem, né, na parte de conceitos fundamentais também. Tem uma parte aí que eu mostrei a foto, até hoje em dia eles guardaram, né? Tamanha foi a importância das observações empíricas iniciais do Reynolds, mas a questão é que isso foi esse grupo de parâmetros, né, que descreve grandezas tão importantes do escoamento de fluidos, né, se o escoamento é laminar, se ele é turbulento, se a gente pode desprezar forças viscosas em detrimento das forças inerciais, né, então simplifica tantas equações de Navier-Stokes, né, então recebeu o nome dele, esse grupo de parâmetros aqui recebeu o nome dele. Bom, voltando aqui, né, então o pesquisador tem que ir para o laboratório, medir ΔP, medir Reynolds, né, que é simplesmente agrupar a viscosidade, massa específica, velocidade e diâmetro dessa forma, ele tem o Reynolds, medir o L sobre D e o E sobre D. Então ele vai fazendo experimentos, variando esses grupos adimensionais e anotando como que isso se comporta numa função experimental φ. Tá? Bom, aí observando isso, foi visto que o L sobre D, que é esse cara aqui, ele varia diretamente proporcional ao ΔP sobre ρ ao quadrado. Ou seja, se eu aumentar essa relação, é, a razão com ΔP vai ser linear. Então, tira esse cara para fora aqui. Aí simplifica, né? Então, na verdade, essa função experimental agora se chama φ1. Ela só depende do Reynolds e do E sobre D. É uma função com só varia com dois parâmetros, né? Dois grupos adimensionais. Simplificou bastante a análise. Lembra que a gente partiu de 7 variáveis dimensionais para serem determinados experimentalmente, né? Se a gente quiser saber o ΔP para esse caso aqui, né, o escoamento turbulento, de área constante, completamente desenvolvido, parará, parará, a gente tinha que variar 7 grandezas, agora a gente só tem 2. Isso simplifica demais o problema. Tá? Bom, como essa função φ1 ainda não foi determinado, né, a gente pode introduzir um número meio aqui, desse lado aqui, ó, que é o que vai ser feito. E aí, a única coisa é que a função φ2 vai ser um pouquinho diferente, mas tudo bem, experimentalmente isso é levado em conta. Não tem nenhum problema prático nisso. Pode colocar multiplicar por qualquer constante de qualquer lado, que é só medir, fazer a correlação dos dados posteriormente com essa constante, que aí essa função vai levar em conta essa mudança essa multiplicação, né? E por que é feito isso? Porque aí a gente tem esse 1 meio de V ao quadrado, que tem um sentido físico de ser a energia cinética por unidade de massa. Tá? Se eu pegar a energia cinética, né, 1 meio do mv ao quadrado, e dividir por massa, eu tenho a energia cinética por unidade de massa, 1 meio de V ao quadrado. Então é só para ter um sentido físico isso daqui, tá? Não é nada além disso. Certo? E essa função φ2 de Reynolds E sobre D, né, é chamado fator de atrito. Esse cara aqui tem uma importância fundamental para a gente. Né? Então a gente batiza o F de φ2 de Reynolds E sobre D, que deve ser experimentalmente determinado, e essa é a maneira que a gente evita perfis de velocidade turbulentos complicados. Então observa, ó, se eu chamar esse cara aqui de F, ó, o HL vai ser F L sobre D, V ao quadrado sobre 2, tá? Que é o que está escrito aqui. Ó. HL é F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2, onde o F é aquela função que tem que ser determinada experimentalmente, ou Hzão, né? A gente coloca o G aqui. Então observa, ó, a gente partiu disso, esse é o problema que a gente quer saber para o escoamento turbulento, simplificamos usando análise dimensional para essa relação, e usando uma série de propriedades da análise dimensional, a gente simplificou mais ainda para essa relação aqui, né? Então a gente só tem que determinar experimentalmente uma função. A gente partiu de uma determinação experimental de dl, diâmetro, comprimento, rugosidade, velocidade, massa específica e viscosidade, caímos numa função experimental que só depende de 2 grupos adimensionais. Tá? Os detalhes desses pulos aqui, quem quiser pode dar uma olhada lá no livro, é fácil, é muito tranquilo fazer esses pulos aqui, é até legal, é interessante.
mas eu não vou fazer porque a gente não teve essa base, né? A parte de análise dimensional, para dar um curso legal direitinho, são umas 2, 3 semanas, mas quem quiser ler, consegue pegar bem rápido, né? Sem muito detalhe. Quem quiser olhar os finalmente, né? É bem rápido de chegar nessa relação aqui, certo? Bom, e aí, essa função f aqui, ó, é o famoso fator de atrito de Moody. Então, na verdade, desculpa, não é o fator de atrito de Moody, é o famoso fator de atrito que esse pesquisador Moody condensou diversos resultados experimentais da literatura. Esse gráfico aqui é um dos mais importantes da mecânica dos fluidos. Eu não sei se a edição atual do livro do Fox está assim, deixa eu até dar uma olhada aqui, mas não, na verdade está aqui. Ó. As edições anteriores do livro do Fox, isso é tão importante que na contracapa do livro tem esse. Deixa eu ver se está ainda. E não só na contracapa, como na última página também. Tem esse diagrama. Deixa eu ver aqui. Acho que essa é a edição mais recente. Deixa eu ver se está no final. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Bom, tá dividindo em 2 páginas. Deixa eu ver se eu consigo tirar o zoom aqui para ele dividir em 2 páginas aqui, ó. Essa é a contracapa lá no final do livro da nona edição do Fox. É o diagrama de Moody, né? Claro que o livro ele é aberto assim, né? Então uma página está aqui, a outra está aqui. Quando você abre a página final lá, está o diagrama de Moody. Então ele é tão importante, né? Ele é um dos mais importantes porque ele permite muita coisa, a gente calcular muitos fenômenos complexos de forma muito simples. É muito simples de usar esse diagrama. É uma solução bem direta em contraposição a toda aquela complicação que a gente tem para o escoamento turbulento, né? Então, isso é uma forma muito conveniente de determinar a perda de carga numa tubulação para um escoamento turbulento. Então, a gente tem um fator de atrito aqui em função do Reynolds e da rugosidade relativa. Então, o Reynolds está na abscissa, a rugosidade relativa na ordenada aqui do lado direito, né? E o fator de atrito na ordenada do lado esquerdo. E a gente tem algumas questões de ordem prática aqui dentro do diagrama de Moody que a gente vai analisar com calma. Para o escoamento laminar, bom, vamos andar mais um pouquinho, porque ainda não dá para falar disso ainda. Calma. Vamos um pouquinho mais para frente. Bom, então o que a gente tem que fazer aqui para determinar o fator de atrito? Né? O Reynolds ele tem que ser determinado, depois a rugosidade superficial, aí a gente pega aqui, sei lá, um Reynolds de 8, vai na curva aqui de uma certa rugosidade superficial e lê o fator de atrito ali, tá? E o H é calculado, né? O F, o Φ2 sai daqui, né, que é o F, né? Esse cara aqui seria o HL, né, na verdade, né? O HL. Então, HL, opa, caraca, coloquei ao contrário. Então, o HL seria também o F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2, tá? E o F sai daqui, beleza? O que é essa tal dessa rugosidade relativa, né? Aquilo que eu falei, os tubos eles têm uma certa imperfeição na parede, e aí esses valores normalmente são tabelados, né? Todos os livros têm tabela ali para rugosidade relativa, em pé, em milímetro, né? Para diferentes tipos de material, ferro, concreto, madeira, aço, né? Aço galvanizado, tá? Então, para cada material, você tem a rugosidade relativa definida. E para um tubo antigo, normalmente, né, de forma geral, a gente multiplica esses caras por um fator de 5 a 10 por causa de incrustamento, né? Ou incrustação, que acontece na tubulação. E aí, isso daqui é tirado do Fox, né? Lembra que isso daqui são grandezas que tem que ser determinado para cada caso específico, então isso daqui é uma coisa geral, essas tabelas de livro de graduação são muito gerais, né? A rigor, o ideal é você ir no fabricante e pedir para ele a rugosidade relativa que ele mediu, vai ser muito mais preciso, porque aqui, ó, esse daqui é lá do livro do White, ele mostra aqui o material, né? O aço, chapa metálica nova, qual é a rugosidade e a incerteza. Observa que se a gente tem a perda de carga diretamente proporcional ao F, se a incerteza na determinação do E sobre D for 50%, a gente pode calcular uma perda de carga 2 vezes maior, né? Então tem que tomar muito cuidado aqui, ó. Aqui, ó, 70%, tá vendo? Então o ideal
é pegar o vidro, normalmente é liso, não tem rugosidade nenhuma, é pegar essas relações aqui do fabricante, para evitar esse tipo de problema, tá? Bom, aí vamos particularizar a nossa solução agora e entender, né, aquela pergunta que eu tinha feito. Por que que a gente deu essa volta para o escoamento laminar, se a gente já tinha o ΔP calculado analiticamente para o escoamento laminar? Então, para o escoamento laminar, a gente tinha o 64 sobre Reynolds, lembra? Isso daqui a gente chegou analiticamente, porque a gente tinha como calcular o ΔP por Poiseuille, né? Por Poiseuille, e a gente tinha como calcular o ΔP analiticamente, desculpa, aqui analítico, né? E aqui a gente fez o ΔP pela expressão da energia. Então a gente chegou nessa relação aqui, tá? Alguns slides para trás aí. Se a gente for comparar com o caso turbulento, ó, isso daqui a gente chegou no caso turbulento. A gente chega aqui, o fator de atrito, para o caso laminar, é 64 sobre Reynolds. Ou seja, a análise dimensional, para fugir do perfil de velocidade turbulento, fornece um resultado analítico esperado para o escoamento laminar. Tá? Como a análise dimensional chegou nesse grupo aqui, ó, a gente escreveu o nosso caso laminar, né, isso aqui para o turbulento, a gente escreveu o nosso caso laminar para ter uma similaridade aqui, ó, e poder associar o 64 sobre Reynolds ao fator de atrito. Tá? Então, para o escoamento laminar, o F independe da rugosidade. Apesar da gente não ter feito em momento nenhum essa análise, se depende ou não, né, resultados experimentais verificam que realmente a perda de carga laminar é uma função só do número de Reynolds, tá? Para o escoamento laminar, certo? Então a gente pode dizer que o fator de atrito é o que está mostrado aqui no diagrama de Moody. Ó. Ele tem uma parte aqui laminar para o Reynolds abaixo de 2.300, mais ou menos, né, que é a transição, que você não precisa olhar para esse lado aqui, né? Ele só depende do 64 sobre Reynolds, tá? É só vir aqui direto. Você tem o Reynolds, você tira o F ali, ou calcular, né? Ou pegar o 64 e dividir por Reynolds, se não quiser ficar olhando nessa tabela aqui, tá? Agora, aí é uma questão interessante, né? Para o caso turbulento, o que essa região completamente rugosa significa, né? E por que ela varia com Reynolds, né? Que é isso aqui, ó. Observa que aqui a gente tem um escoamento laminar, uma região de transição, né, onde o escoamento passa, né, as pequenas perturbações começam a se amplificar e o escoamento vai se tornando caótico, e a gente tem uma zona completamente rugosa. Por que essa zona completamente rugosa varia? Por que essa transição é tão complexa assim? Né? Essa é a pergunta. Por que isso acontece? Então, o que isso significa? Né? E por que ela varia com Reynolds? Ou seja, por que essa zona completamente rugosa aqui está variando aqui com Reynolds? Né? Vamos analisar isso aqui. Na verdade, isso acontece porque o comportamento na região viscosa, né, aqui dentro, ó, lembra que quando o fluido ele entrava no tubo, ele tem uma região invícida aqui, ó, e tem uma região dominada pela viscosidade ali fora, ali dentro, né, perto da parede. Esse comportamento aqui é mais complexo do que o que foi mostrado aqui, ó, né, nessas figuras. Na verdade, o que acontece nessa região aqui, dominada pela viscosidade, é que a gente tem inicialmente, né, uma região viscosa, de fato, mas à medida que a velocidade vai aumentando, o Reynolds, para esse caso aqui, né, para o comportamento do escoamento aqui dentro dessa camada viscosa, ela depende do x, é um Reynolds é ρ x sobre μ. Então, quanto mais o escoamento entra para dentro do tubo, mais a camada limite vai se tornando turbulenta, mais os efeitos viscosos eles vão sendo subjugados, vamos dizer assim, pelos efeitos inerciais. Porque mesmo na camada viscosa, a gente tem um comportamento do escoamento turbulento, onde os fenômenos inerciais dominam os fenômenos viscosos. Então, mesmo a região viscosa, que é afetado pela parede ou a camada limite, que é o que a gente viu aqui anteriormente, nessa região aqui, ó, ela pode ser dominada por forças inerciais. Ou seja, as forças viscosas não conseguem fazer com que o escoamento seja regular, né?
o que é um escoamento turbulento, né? Quando você tem um escoamento laminar, as variações bruscas de velocidade são amortecidas pela viscosidade do fluido. Quando você tem forças inerciais dominando, a viscosidade não consegue amortecer essas perturbações e aí o fluido adquire esse comportamento aqui, turbulento, né? E aí, o que acontece é que a rugosidade superficial, no caso do escoamento dominado por forças viscosas, aqui eu estou exagerando, né? Eu estou exagerando aqui, como se a rugosidade fosse dessa ordem de grandeza aqui, tá? É bem exagerado aqui. Bom, na verdade né? Na verdade ele quando o escoamento é laminar. Desculpa, na verdade é até o contrário, né? Estou escrevendo errado aqui. Na verdade, para o escoamento laminar, a rugosidade ela está completamente dominada pela camada viscosa, tá? Então é por isso que para o escoamento laminar, na verdade esse deveria vir até mais aqui embaixo, ele está errado indo até ali em cima, né? Ele deveria vir até aqui, ó, porque para a camada, para o escoamento viscoso, a viscosidade, a camada viscosa é muito maior, ela domina ali, né, a rugosidade relativa ou rugosidade absoluta, né? Então a viscosidade é capaz de amortecer as variações bruscas de velocidade causadas pelos efeitos desses picos de rugosidade aqui, né? O fluido passa por aqui e observa que ele tem uma perturbação. Mas a viscosidade, né, as forças viscosas absorvem essas variações de velocidade. Quando a gente está fazendo a transição para o escoamento turbulento, apesar da camada limite, né, essa região aqui dominada pela parede, é chamada de camada limite. Mesmo que a camada limite comece a crescer, existe uma região dentro da camada limite que é turbulenta, que as forças inerciais dominam as forças viscosas. E aí, nesse momento, né, vou apagar aqui de novo, porque lembra que a gente fez uma rugosidade relativa aqui. Nesse momento, ó, as forças inerciais ali, o perfil turbulento do escoamento, começa a ter mais ou menos a mesma ordem de grandeza das rugosidades relativas. E como essa camada viscosa ela começa a ficar muito pequenininha, né, a turbulência começa a dominar o escoamento, a rugosidade começa a ter uma influência no comportamento do escoamento. Tá? E aí, no caso limite, quando a gente está aqui numa região muito turbulenta, o que acontece é que a rugosidade está quase toda dentro dessa camada que não é viscosa. Então é por isso que quanto maior a turbulência, mais fino é essa subcamada viscosa e mais as rugosidades relativas vão influenciar no escoamento, porque elas vão induzir a turbulência. Então é por isso que para o caso laminar, as forças viscosas conseguem amortecer, né? Então, de novo, né, a gente tem aqui a camada limite se desenvolvendo, a gente tem uma rugosidade relativa que é constante, ela não varia ao longo do tubo, mas para o começo do escoamento, ou então não para o começo, né, mas para um caso que o escoamento ele seja totalmente laminar ao longo do tubo inteiro, ele vai ter, né, digamos que o tubo terminasse aqui, ó. Então, nesse caso, o escoamento foi laminar o tubo inteiro. Então, para o escoamento laminar, se o Reynolds der laminar para o escoamento, né, você calcular lá ρVd sobre μ e o escoamento for laminar, significa que o escoamento está nessa configuração. A rugosidade relativa está totalmente dentro de uma camada viscosa, de uma camada que as forças viscosas dominam, e aí essas perturbações causadas pela rugosidade são amortecidas pelas forças viscosas. Quando a gente está numa condição ρVd sobre μ que for maior que 2.300, né, que é o critério aqui de transição, a gente está nessa configuração aqui, ó. A gente tem forças inerciais dominando o escoamento e numa região que a rugosidade relativa atinge essa camada não viscosa. Então aqui a gente não depende do Reynolds, a gente só depende da rugosidade relativa. E quanto maior o Reynolds, né, quanto maior o Reynolds aqui, ó, é, é, para valores mais baixos de E sobre D,
que é o que está mostrando aqui, para valores mais baixos de E sobre D, o escoamento se torna completamente turbulento. Tá? Ou a gente chega nessa zona completamente rugosa, né? Uma outra maneira, talvez seria melhor escrever isso daqui, né? A gente atinge, né? Atingimos a zona completamente rugosa, que é o que está ali em cima, né? Essa fully rough zone. Ou seja, o que é uma zona completamente rugosa? É uma região que o fator de atrito só depende da rugosidade relativa. Observa aqui, ó, a gente está num Reynolds tão alto para essa rugosidade relativa, né? Ou seja, é, a gente só tem aqui influência da rugosidade relativa e não do Reynolds. Se eu tenho esse Reynolds, o fator de atrito é 0,06 aproximadamente, né? E se eu mudar aqui, ó, um Reynolds de 5 vezes 10 a sétima, se eu baixar o Reynolds para 2 vezes 10 a quinta aqui, ó, a rugosidade relativa quase não varia. Ela varia muito mais com a rugosidade, a rugosidade da superfície, né? Se eu for baixando a rugosidade da superfície, o fator de atrito vai baixando, porque eu tenho um escoamento completamente dominado por forças inerciais e a rugosidade relativa diminuindo aqui, ó, eu induzo menos a turbulência, tá? Certo? Na região do escoamento completamente laminar, né, no escoamento laminar, o fator de atrito só depende do Reynolds, né, porque a gente só tem forças viscosas dominando aqui, e existe uma zona cinzenta aqui que depende do Reynolds e da rugosidade relativa, né? Uma região de transição aqui, né? Tá? Certo? Então essa é uma análise mais profunda aí do diagrama de Moody. E aí, né, isso daqui só corroborando o que eu acabei de falar, ó, o que é um tubo hidraulicamente liso? É um tubo que está no escoamento laminar e as forças viscosas dominam o escoamento, então as rugosidades relativas aqui, ó, estão completamente dentro da camada limite viscosa. Então, tipicamente laminar e efeito desprezível no escoamento da rugosidade relativa, né? Efeito da rugosidade relativa no escoamento. Quando eu tenho escoamento turbulento, a subcamada viscosa, que é o que eu mostrei aqui, ó, essa subcamada viscosa aqui embaixo, ó, então aqui a gente tem um escoamento turbulento na camada limite, mas sempre tem uma subcamada viscosa aqui embaixo. Ela é muito fininha. Tudo aqui está dominado por forças inerciais. E aí, a rugosidade relativa ela começa a sair dessa subcamada viscosa, e aí a gente tem um tubo que não é mais hidraulicamente liso. Né? Então, observa que para a mesma rugosidade relativa, o tubo pode se comportar, né? Ele pode ser hidraulicamente liso ou não. Né? Por isso que a gente tem essa zona completamente rugosa, porque a rugosidade relativa aqui, né, ou absoluta, ela tem uma influência muito grande no escoamento aqui. A rugosidade relativa tem uma influência muito grande no escoamento turbulento, mas nenhuma no escoamento laminar, para a mesma rugosidade relativa, tá? Certo? Então essa é a análise, né? Essa é a questão da influência da rugosidade do tubo no fator de atrito, beleza? Bom, vamos dar uma paradinha aí de 10 minutos, se alguém quer fazer alguma pergunta. Alguma questão aí? Não? Então vamos dar Tranquilo, professor. Fala, Emerson. Então beleza. Dá uma paradinha aí de 10 minutos e a gente volta aí daqui a pouco.